Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você chegou agora no meu canal, curte, comente, compartilhe, se inscreva para assistir os nossos evangelhos. Nosso evangelho de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o perdão. Vamos refletir, faz alguns dias que a gente não fala aqui sobre o perdão e vamos começar, como sempre trago aqui para vocês como sugestão, trazer a sua tela mental, mentalizar ali Jesus, os seus entes queridos, seus familiares e enviar essas vibrações de amor para eles. Então, no momento, enquanto eu estou aqui refletindo sobre o Evangelho, você pode estar lá enviando essas vibrações para seu ente querido, para aquelas pessoas necessitadas, aqueles que estão doentes, acamados, que estão nos hospitais, todos eles vão receber com muito amor. Então aqui nós estamos refletindo sobre o livro do Luiz Sérgio, O Mundo que eu Encontrei. Numa próxima lição ele diz o seguinte: volto hoje já bem mais refeito dos impactos da mudança do ambiente que sofri, ou seja, após o acidente, ao chegar ao mundo espiritual, ele começa a trazer essas instruções valiosas para nós. Muitas explicações já tive e creio que entendi muita coisa, embora ainda me falte compreender muitíssimo mais. Vale lembrar que quando o espírito chega ao mundo dos espíritos, quando deixa a Terra, ele começa a registrar as novas impressões na sua nova morada. E é isso que ele traz aqui. E ao longo da nossa reflexão do Evangelho, nós vamos falar sobre isso. A questão do perdão, ela influi muito na sua evolução no mundo espiritual, na sua aceitação, na sua administração do tempo, né? Que muitas vezes você perdeu aqui na Terra, até mesmo interferindo na vida da sua família, quando você não aceitava essa partida. Até mesmo eles que ficaram aqui, quando também não aceitaram a sua partida. E aqui veja bem o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Item 14, o perdão das ofensas. Quando Jesus fala para Pedro quantas vezes devo perdoar, né, uma pessoa, digamos assim, ele diz: tu perdoarás, mas sem limites. Então não existe essa questão de você falar: eu vou perdoar hoje, amanhã e sempre. Não, vou perdoar uma vez só, incondicionalmente. Tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás ainda que a ofensa te seja feita, mesmo que aquela pessoa repita aquela ofensa, né, aquele desejo que não foi sincero para com você, você vai continuar perdoando, não tem problema nenhum. Isso é você que vai sentir leve, aliviado, livre dessas enfermidades que quando você junta no seu coração essa dor, essa mágoa, né, este rancor, ela vai somatizar e transformar mais tarde numa enfermidade, né? E aqui ele diz: perdoarás ainda que a ofensa te seja feita. Ensinarás aos seus irmãos o esquecimento de si mesmo. Serás doce e humilde de coração, nunca medindo sua mansidão e brandura. E aqui vamos ver o que o Luiz Sérgio tem a falar sobre isso. É coisa para fundir a cuca de qualquer criatura que se veja de repente numa situação assim, sem poder obter explicações rápidas. Então, quando você chega ao mundo espiritual, se você deixou alguma coisa mal resolvida aqui na Terra, e aí você, meu Deus, como é que eu vou resolver isso, né? Depois dos esclarecimentos oportunos, que você tem essa oportunidade de ser esclarecido pelos irmãos que já se encontram lá, pela equipe espiritual que te acolheu, através de tantos imprevistos que você passou, você vai ter aquele momento único da visão panorâmica, de observar os fatos que foram acontecidos durante toda a sua estadia na Terra. E aí você vai procurar compreender para modificar suas atitudes e comportamento do outro lado. É nessa hora que você começa, de fato, a sua adaptação. Porque até então você começa a desacreditar das coisas de Deus, né? Começa a culpar Deus porque você voltou antes da hora, porque a sua família está sofrendo aqui na Terra. E aqui Deus traz para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: esquecei o mal que vos foi feito e pensai apenas em uma coisa, no bem que podeis fazer. No bem que você pode fazer ao seu irmão, né? E aí você vai fazer o quê? Dando o primeiro passo. Atravessa a rua, abraça o seu irmão, diz para ele, com aquele pedido de desculpa, que muitas vezes uma palavra inadequada, mal proferida no momento que você muitas vezes estava inflamado, né?
e você estava assim, às vezes até no auge daquele orgulho, daquela vaidade, falou algo para diminuir o outro. Isso acontece, é normal acontecer na nossa vida na Terra. E ele diz, olha, procura o irmão por meio desse amor, da benevolência, da paciência, proferindo palavras de estímulo, de carinho, de amor, de afeto, e abrace dizendo, foi um imprevisto, foi um mal entendido. Custa você fazer isso? Veja que o Luiz Sérgio chegou do outro lado da vida, o que ele fez? Ele buscou registrar todos os detalhes que ele encontrou na sua nova vida para nos contar de lá para cá. E veja quantos conhecimentos e esclarecimentos nós temos nessa obra. Não somente nessa obra, mas em várias obras de irmãos que deixaram a terra. Mas essa, como é a obra que nós estamos estudando aqui hoje no Evangelho, vale a pena você estudar um pouquinho aí. Então, a resolução dos seus problemas está, muitas vezes, no primeiro passo, na sua iniciativa, na humildade, no seu pedido de desculpa, seu pedido de perdão. Isso vai te ajudar. O esquecimento total e completo das ofensas é próprio das grandes almas, porque naquele momento do seu arrependimento, no momento daquele encontro que você teve, daquele equívoco cometido, você vai ter essa oportunidade de se redimir diante daquele que você feriu. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Então não se sinta, né, inferior às outras pessoas ou até mesmo superior para poder, né, humilhar essas pessoas. Não faça isso. O apóstolo Paulo diz o seguinte: não vos esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece mais pelos atos do que pelas palavras, né? Então, um olhar, um abraço, um aperto de mão, um gesto sincero com um sorriso faz toda a diferença. E continuando aqui no nosso querido Luiz Sérgio, ele diz assim: todos demoram a mostrar-nos a real situação em que nos encontramos quando entramos nessa fase da vida, porque temem crises que dizem ser perigosas, ou seja, as recaídas, quando você percebe que você não teve tempo, né, de pedir desculpa àquele irmão, você partiu zangado, às vezes foi um acidente que aconteceu e você deixou a terra, e como é que eu vou fazer? Você fica em desespero do outro lado da vida, sem saber como, né, agir para pedir esse perdão e essa desculpa. E aqui ele diz, ó, como resultado da minha curiosidade, puseram-me logo a trabalhar com um grupo de moços que são como os do Projeto Rondon. Sabe aquele projeto, ele cita aqui o Projeto Rondon, que vai fazer, tipo assim, parecendo a visita às pessoas, para fazer um recenseamento, né? Saber quantas pessoas tem na casa, como elas vivem, como eles trabalham, é por aí, né? Então ele começou a trabalhar, se interagir com essas pessoas. Veja bem, que lá no mundo dos espíritos ele já começa a falar que lá tem trabalho, né? Lá tem novas oportunidades, cabe a você, né, se interessar, como na Terra também. Se eu tiver coragem de trabalhar aqui na Terra, de fazer o bem, eu vou continuar também. O estudo aqui é feito de forma bem objetiva. Os mestres, que nada têm de convencimento, nem ares de superioridade, acompanham os alunos e dão lições de acordo com os problemas que aparecem. Pois é, quando a gente estuda em grupo, você vê que a gente aprende muito mais com a experiência do outro, com o comentário do outro, com a ideia que o outro teve de substituir uma palavra pela outra, um estudo pelo outro, né? Então tudo aquilo é importante. Quando eu falo estudo em grupo, também está incluído o perdão, as desculpas, né? os desentendimentos, né? Às vezes você está num grupo que não é tão homogêneo, ele tem uma certa heterogeneidade que você precisa lutar para estar ali, para alcançar o seu objetivo e tentar melhorar aquele grupo. E através do perdão, ele diz assim: todo sofrimento tem data certa para acabar, porque a falta de perdão é um sofrimento. Imagina, você está num grupo participando de um trabalho, até mesmo de um estudo, que você não se sente bem, que você não se sente à vontade, até mesmo para fazer uma pergunta. Eu sempre falo para as perguntas, até mesmo na nossa sala virtual, que quando você não tem pergunta e não tem dúvidas, talvez é porque você ainda não aprendeu e não percebeu que esse despertar depende de você. Nós somos vaidosos, sim, somos orgulhosos também, né? E a gente não assume. Então, no momento que você, então você vai perder a oportunidade de esclarecer aquilo que você tem dúvida. Na dúvida, não carregue de volta para casa. Aproveita a oportunidade que aquelas criaturas têm para, né, esclarecer você. E aqui ele continua: Jesus nos ensinou que para termos o reino de Deus em nós é necessário amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, como eu amo a Deus e ao próximo como a mim mesmo,
eu vou querer o melhor. Eu vou querer me sentir mais leve, eu vou querer me sentir, né, mais protegida, eu vou querer me sentir cada dia que passa mais confiante, com os pés no chão. E tudo isso, gente, tem um preço a pagar. São as nossas diferenças, a nossa reforma íntima que é necessária. E aí você me diz, Nancy, o que significa reforma íntima? No perdão. Pois é, eu começo a tirar tudo de dentro para fora. Mas eu tiro de uma vez? Não. Aí quando eu falo tudo de dentro para fora, você diz, Nancy, você quer que eu tire tudo isso que eu tenho de uma vez? Não. Calma, eu vou passar essa semana inteira exercitando, né, a paciência comigo mesmo. E é nesse momento que eu vou perceber que eu vou exercitar a paciência com aqueles que estão do meu lado. Por exemplo, hoje eu vou ter paciência na hora do almoço, eu vou ter paciência na hora do jantar, eu vou ter paciência no trânsito, eu vou ter paciência em todos os lugares. Faz parte desse perdão. Por quê? Um deslize qualquer, você pode se desentender com uma pessoa no trânsito e ficar com aquilo guardado. E essa falta de perdão e de pedido de desculpa, até mesmo de você ter interferido ali na faixa do outro e que ele tomou um susto, você tem que pedir desculpa. E outros não. Outros ficam com raiva, xinga, pinta, aborda. E ali, claro, quando ele chegar lá no trabalho, ele já chega mal-humorado. E isso não é bom, porque o dia dele não vai ser produtivo. E aqui ele continua, não é possível amarmos o nosso próximo com o coração repleto de mágoas. Não, se você chegou lá no trabalho, depois de um imprevisto no trânsito, você já não vai ser aquele irmão que vai produzir aquilo que você planejou para aquele dia. Todos fomos criados pelo Pai de amor e o amor é o nosso destino. Porque o amor, gente, é a caridade em movimento. Se você entende esse lado, veja bem, estou falando do livro do Luiz Sérgio, estou falando do capítulo que nós estamos refletindo hoje sobre a caridade, bem-aventurados que são misericordiosos. Então, nesse momento, nós vamos lembrar que para ter paz interior, eu preciso perdoar, eu preciso pedir desculpa, eu preciso dar esse primeiro passo. Devemos lembrar que Jesus nos deu um belo ensinamento sobre o esforço que temos que fazer em nos melhorar justamente através do perdão. Então, o perdão das ofensas, gente, ele tem essa leveza que vai tocar seu coração. E no momento que toca aquele seu coração, é sinal de que você está no caminho, né? O perdão de Deus está na reencarnação, pois essa é a maneira de conseguirmos, de corrigirmos as nossas faltas. Imagine, através da reencarnação, que a gente vai conhecer a nossa família, que a gente vai aprender a lidar dentro da nossa casa, naquela escola maravilhosa de aprendizado. Você vai aprender a tolerar, a ser paciente, a ser benevolente, a aceitar as coisas que muitas vezes você não pode mudar. Ou você vai ter que conviver o tempo inteiro com aquela família, porque o seu vínculo, ele não se desfaz. Porque foi você mesmo que assumiu esse compromisso com essa família. E por que hoje você está desistindo disso? Não, meus irmãos. Todos nós estamos aqui para aprender. E o aprendizado é infinito, ele é diário. Então, todos os dias nós temos algo de bom a aprender para ajudar essas criaturas dentro do nosso lar. Ao sermos profundamente ofendidos, podemos iniciar não querendo mal ao nosso próximo, pedindo a Deus que nos ajude a perdoar. Então, nesse momento que você teve essa indiferença com essa pessoa, né, esse desconforto que aconteceu às vezes no trânsito, no lar, no trabalho, na escola, onde você estiver, num clube, no meio social, você vai ter, né, essa humildade dentro de você para dar o primeiro passo, para você conquistar, né, de volta aquele amigo. Quantos amigos, né, brigam, depois eles retornam, se perdoam, se abraçam e dizem, olha, tá tudo bem, não aconteceu nada, e a gente continua amigo, entendeu? A mesma coisa de marido e mulher, a gente briga, mas a gente se ama, a gente se perdoa. Claro, a gente tem fase ruim na vida, isso acontece. O perdão é uma longa construção dentro de nós. E às vezes passamos por várias existências despertando dentro de nós essa tendência, como a gente nem sabe como acontece isso. Às vezes são tendências de outra existência que se manifesta e você tem aquela atitude, aquele comportamento completamente diferente do que as pessoas lhe conhecem. Nossa, eu não conhecia aquela pessoa hoje. Então esse perdão, ele chega para trazer para o seu coração a vontade de crescer, de mudar, de se melhorar, de valorizar para crescer.
essa valorização, quem tem que fazer é você. Perdoar é fazer as pazes com o próprio coração. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares. Tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas, segundo o nosso querido Chico Xavier. Então, para finalizar aqui o nosso encontro de hoje sobre o perdão, eu vou finalizar aqui uma última leitura do livro aqui do Luiz Sérgio para finalizar o nosso bloco aqui do nosso evangelho de hoje. Como desejei conhecer a geografia do mundo em que vivo. Não sei porquê, me disseram que precisava primeiro aprender a biologia do espírito. Eles dão outro nome, psicobiofisiologia. Isto porque acham que precisamos aprender primeiro o agente, para depois estudar o meio. Não sei se entendeu. Eu fiquei bem quieto, pois já percebi que é difícil fazer comparações entre o que aprendemos antes e o que viemos aqui. E o que vemos aqui. Muita coisa temos que traduzir para a linguagem que conhecemos e com frequência não conseguimos fazer associações. Então aqui ele fala que tudo aquilo que ele estava aprendendo lá era novo para ele, mas que foi necessário naquele momento. E cada descoberta, cada estudo era uma descoberta que ele queria colocar no papel. Veja bem, isso acontece muito, gente, com as cartas consoladoras. Tem pessoas que quando chega do outro lado da vida, eu já escrevi carta de várias pessoas que às vezes tem gente que, nossa, Nancy, você recebe muita carta dessa pessoa, assim, já recebeu umas 3, 4 cartas dela. Mas por quê? Aconteceu com o Luiz Sérgio. Ao chegar ao mundo dos espíritos, ele foi estudar, ele foi buscar esse conhecimento e cada vez que ele tinha algo novo, ele ia transmitindo. Da mesma maneira, são as cartas consoladoras. A espiritualidade permite para que aquele espírito traga para a família a sua evolução além túmulo. Então ele vai percebendo que em cada carta daquela tem um degrauzinho. Mas se você pegar essa carta, ler, reler de vez em quando, você vai percebendo tudo ali, o crescimento do seu familiar no mundo espiritual. E isso, gente, é uma bênção. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir, obrigada por nos encontrar. E fiquem na paz do Mestre Jesus.